depois de tantos anos trabalhando no marketing jurídico, ainda existe aquela ideia do imediatismo, de que marketing é só fazer uma ação ou outra. São poucos escritórios que entendem que o marketing é completo, né? Você tem que trabalhar no marketing global dentro do escritório. O que um advogado em início de carreira, ou mesmo aqueles que não conseguem se firmar e continuam patinando no mercado, eles podem fazer para atrair clientes e fechar bons contratos sem ferir o código de ética? Todo escritório, independente se for carreira solo, escritório pequeno, micro, ele precisa ter o que eu chamo de blindagem institucional, ou seja, a imagem definitiva dele criada perante o mercado. A diferença entre você tentar rede social, os gurus de rede social, é o famoso tentar. Tenta isso, tenta aquilo para ver o que vai dar certo. Enquanto consultores, a gente não tenta para ver o que vai dar certo. A gente faz com que a coisa dê certo. Então eles compram muito essa ideia que vem da própria rede social desses picaretas. O cara que fala assim, ganhe 100 clientes novos em uma semana. Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais esse episódio do DVCast. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Tenho certeza que nós, inclusive eu, vamos aprender muito sobre marketing jurídico. Aqui ao meu lado, meu convidado é nada mais, nada menos do que Alexandre Mota. Alexandre, que é presidente da ABA, presidente da Comissão de Marketing Jurídico da ABA, já tem livros publicados sobre esse assunto. Né? Tem muitos anos de marketing jurídico, se eu não me engano, são mais de 20 anos de marketing jurídico. Tudo bom, Alexandre? Como é que você está? Tudo bom, minha amiga. Estou aqui sempre levando informação para o mercado, né? E com essas ferramentas que você também ajuda a levar informação, né? Esse podcast aí que o pessoal já está conhecendo, já está gostando de assistir. Então, parabéns também por essa abertura. E estamos aqui para falar de marketing jurídico. Levar informação é um dos meus caminhos aí. Muito legal. Você sabe que o Alexandre, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, porque Alexandre é o quê? Tem mais ou menos mais de 20 anos. Eu sei que ele não é advogado, assim como eu. Ele é da área de comunicação, é publicitário. Então, minha primeira pergunta é para ele contar um pouquinho da história dele. Como é que foi o encontro do publicitário com o mercado jurídico, com a advocacia? Conta um pouquinho, Alexandre, como é que foi essa trajetória? Foi meio traumatizante, para falar a verdade, porque minha formação sempre foi marketing, né? E eu fui contratado por um escritório de advocacia para, enfim, crescer o escritório. Quando eu entrei nesse escritório, chamava Inares e Campanile, hoje eles são só Inares, e eu entrei, tinham 9 pessoas no escritório. E comecei ali a criar, na primeira semana entrando no escritório, comecei a criar um planejamento com a minha cabeça de marketing, não sabia que existia marketing jurídico, né? Comecei a criar um planejamento de tudo que podia ser feito e tal. Primeira semana passou, eu fui entregar para o sócio ali o projeto que eu tinha desenhado para o escritório. Ele começou a ler, começou a perguntar algumas coisas, ele terminou a leitura, ele falou assim, olha, muito bom esse planejamento, agora pode jogar no lixo e ler o código de ética e o provimento. Ele falou, tem muita coisa aqui que a gente não pode fazer. E aí que eu comecei a me dar conta que existe um mundo à parte de marketing jurídico, que existem regras específicas, né? Quem entende de marketing jurídico, entende que são mundos completamente diferentes, né? E foi aí que eu comecei a tomar essa noção, comecei a propor diversas ações dentro do código, e crescemos aí de 9 para 60 pessoas em 2 anos e meio aproximadamente. Hoje eles estão, sei lá, com umas 90 pessoas aí. Tem também, eu ajudei, paralelo ao escritório, ajudei a criação da ABAT, que é a Associação Brasileira de Advogado Tributarista, que também é um braço hoje do escritório, super famosa dentro da área. E fiquei 5 anos lá, entendendo o marketing, tocando o marketing do escritório, gerando negócios e tal. E aí saí para abrir a Rise, justamente para ajudar o advogado, o truquezinho, o detalhezinho, o plano de marketing completo, né? Então, essa foi onde eu caí aí dentro do marketing jurídico, e desde 2002 a gente vem tocando aí, ajudando o pessoal a entender um pouquinho mais e criar um plano bem estruturado. Você sabe que minha história assim, um pouquinho diferente da sua também. Eu comecei em 2002.
posso dizer assim. Aham, E o ponto em comum é que, no meu caso, já atendia, já tinha empresa, já atendia todas as contas de um cliente que era advogado, exceto o escritório de advocacia. aham, Então, ele tinha uma faculdade, ele tinha um frigorífico, então eu já atendia essas contas, mas eu não gerenciava nada da advocacia. Na verdade, eu nem chegava perto, apesar das nossas reuniões acontecer dentro do escritório de advocacia. E sempre que eu tocava no assunto, não pode, não pode, não pode, a advocacia não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí foi o contrário. Olha só, eu fui estudar o código de ética para fazer um plano entendi. de comunicação para aquele escritório. Eu falei assim, não é possível que eu não vou ampliar essa conta, não é possível. É, Aí eu já fui fazer um plano baseado no código. E, assim, naquela época, eu acho que com você também nem se falava, nem, a gente nem sabia o que era marketing jurídico. O que é isso? é. Era, É uma coisa nova e tal, né? é Engraçado. muito legal. Eu sei que a Alexandre tem muitos anos e já tem um trabalho muito reconhecido no mercado. Mas a gente vai começar do início, né? Hoje a gente Vamos vai lá. começar do início. Alexandre, a gente sabe que muitos advogados estão muito ansiosos, principalmente nesse momento de pós-pandêmico e o momento de efervescência do digital e das redes sociais, né? A gente está até em pré-campanha eleitoral e a rede social nunca teve tão em alta nesse momento, né? Então, assim, como você aí na Inrise, você tem trabalhado essa ansiedade, principalmente quando o objetivo, e você já colocou claro lá no início da primeira pergunta, quando o seu objetivo é gerar resultados e oportunidades para esse escritório. É complicado, viu, Dani? Porque assim, ainda, depois de tantos anos trabalhando no marketing jurídico, ainda existe aquela ideia do imediatismo, de que marketing é só fazer uma ação ou outra. São poucos escritórios que entendem que o marketing é completo. Né? Você tem que trabalhar no marketing global dentro do escritório. Não é só uma ação aqui ou. E quando você chega para o escritório e fala assim: olha, eu desenhei este plano, são todas essas ferramentas que a gente precisa rotinizar dentro do escritório, e a gente tem essas etapas, esse timing aqui para crescer pontualmente. E ele fala assim: não, mas como assim? Como assim vai demorar algum mês? Eu preciso de cliente amanhã. Eu falo assim: aqui não é lâmpada mágica, não é esfregar e criar clientes, precisa ter rotina de marketing. Então, eles compram muito essa ideia que vem da própria rede social desses picaretas. Eu sempre falo essa expressão, picareta, do cara que fala assim: ganhe 100 clientes novos em uma semana, compre o meu curso e você vai entender como, entendeu? O cara está ganhando dinheiro lá com o curso. Se ele soubesse ganhar cliente, 1.000 clientes, 100 clientes por semana, ele estava atendendo o cliente, não vendendo o curso, entendeu? Então, é muito complicado pegar esse advogado que vê um monte de postagem de besteira, né, que acha que o marketing é imediato e fala: não, não é imediato. São várias ações, precisa ter um planejamento, um pensamento em cima de cada uma dessas ações. O que a gente vem muitas vezes tentando a consciência, né, explicando que não são ações pontuais, que é um trabalho contínuo de marketing, que não existe término do marketing, são rotinizações que a gente implementa no escritório, mas muitos não acreditam. Então, na prática, o que várias vezes acontece? O cara não quer, Alexandre, entendi a sua metodologia a longo prazo, eu não quero. Perfeito, sem problema nenhum. E vai fazer a ação pontual dele. Invariavelmente, passa um ano e meio, 2 anos, o cara volta para mim. Eu tentei aqui, não deu certo, eu gastei dinheiro aqui. Falei: então tá, então agora vamos fazer direito? Aí a gente começa a trabalhar. Então tem vários clientes que eu fiz reunião, não fechou, passou um tempão, o cara volta para mim, porque ele viu que na prática a coisa não rola. Você sabe que eu tenho uma presença digital até forte nas redes sociais. E senso comum do advogado é achar que marketing é rede social. Não sei se você já percebeu É, isso.
verdade. Então, muita gente vem com solicitação de orçamento direto eu quero, tipo assim, eu quero um orçamento de marketing jurídico. Assim, a gente já recebe a demanda rindo. Calma, aí a gente pede, lógico, provavelmente com vocês também, um agendamento de uma reunião para a gente entender quais as expectativas, qual o objetivo dessa pessoa, né? Para a gente entender. Mas, na verdade, quando ele fala em rede social, em marketing jurídico, é a publicação da rede social. Ah, eu quero tantas publicações de rede social. Aí é que a gente entende, tenta até explicar a ele, acho que você passa muito por isso, eu gosto muito da sua visão, Xande, e a gente tenta explicar a ele que marketing ele é um conjunto sistêmico que está entranhado à própria visão e modelo de negócio da advocacia, É, que não é só uma gestão, que dificilmente uma rede social vai trazer o resultado que ele está imaginando. A rede social sozinha, isolada, dificilmente, a não ser que ele queira, por exemplo, como você falou, lançar um curso, a não ser que ele queira navegar em outras praias que na advocacia, porque a gente conhece o código de ética e sabe que a gente não pode fazer uma oferta direta. A gente sabe que não pode ser tão agressivo como o próprio pessoal é na rede social, e o que é diferente, né? O tratar com o cliente do direito, da advocacia, é completamente diferente de tratar com outros, você sabe, com outras questões. E eu gosto quando você trata disso, porque eu quero engrenar na questão do planejamento de marketing jurídico, que eu acho que tem-se muito pouco conhecimento, fala-se muito pouco no é verdade. mercado, É fala-se, porque, pode falar, fala-se não, é muito porque, em rede social, mas pouco em planejamento. né, porque justamente primeiro, ele desconhece, isso tudo bem, né? Porque não é a seara dele, ele não entende de marketing. Então, ele não entende que precisa ser feita uma análise, um planejamento, fases, né? Então, tudo bem, não entender é uma coisa. Mas a partir do momento que você tem um consultor falando para ele, esse é o trabalho de um marketing, e ele ignora que você tem 20 anos de mercado, que você já trouxe diversos escritórios ao sucesso, e prefere acreditar na palavra de um cara que fez um post falando uma besteira lá, aí esse cara eu acho que ele acaba escolhendo a versão de marketing que ele quer, entendeu? Ele está optando, eu sempre brinco, né? Eu, quem me conhece sabe que eu odeio academia, eu odeio, né, gordinho aqui assumido. Seria a mesma coisa se alguém chegar para mim e falar assim: olha, Alexandre, perder peso em uma semana, 20 quilos, é só você fazer isso aqui. É o caminho fácil. Quando eu passo que eu sei que para fazer isso é regime, é exercício, é o caminho difícil. Leva tempo. Agora, se eu quiser optar por me enganar, perfeito, eu vou cair do cavalo lá. Então, acho que eles optam pela versão de marketing que eles acham mais conveniente para ele. Independente se vai trazer o resultado ou não, ele vai tentar primeiro o mais fácil, né? O caminho mais fácil. Então, é complicado, né? Ter que dialogar com a verdade versus os picaretas que vendem uma ilusão ali que não existe. Legal, mas falando de planejamento especificamente, por onde você acha que um advogado que está começando a carreira, ou então recomeçando? Imagina, eu tenho muitos clientes que, por exemplo, começaram na sociedade, a sociedade não deu certo. Por onde ele deve começar quando a gente fala em planejamento? Tem um ângulo que eu pego disso, tem vários ângulos que você pode utilizar para análise, mas tem um ângulo que eu acho que é mais fácil para eles se autoanalisarem, que é o que eu chamo, que a gente fala para se responder, né? Então, quando ele fala, ele cria um norte para o que ele quer, quando ele responde o que eu faço, para quem eu faço, né? O modo que eu faço as coisas, geograficamente aonde eu atendo. Quando ele começa a se entender, ele começa a dar um norte para a carreira,
E aí, quando eu falo norte, a gente está falando de norte de prospecção, de norte de atuação, né? Todos esses nortes que a pessoa precisa se entender para criar esse planejamento. Eu acho que é a maneira mais fácil, né? Tem várias outras que a gente pode analisar. Quando a gente entra profissionalmente no escritório, a gente tem uma bateria lá de informações que a gente levanta para criar um planejamento da maneira correta. Mas, assim, a grosso modo, lógico que a gente não vai conseguir explorar tudo aqui, mas a grosso modo, você tem que se entender, você tem que entender o que você quer fazer e você precisa entender para quem você quer fazer. É isso, entendeu? Nada. Se você não tiver esse básico, você não faz mais nada. Porque você começa a tirar para tudo quanto é lado, você começa a fazer qualquer tipo de direito, né? Então, esse planejamento, esse estudo do que eu sou, do que o escritório é, para criar um planejamento estruturado, é essencial. E, por fim, entender que existem essas etapas, né? Na minha metodologia, eu criei 3 etapas. Então, a etapa de estruturação, ou seja, na hora que você cria uma imagem definitiva perante o mercado, a fase de prospecção ética, dentro dos alicerces ali da OAB, do Código de Ética, do provimento 205, o que eu posso fazer para gerar novos contratos, e a fase 3, que é a potencialização, que seria o crescimento ordenado de um escritório. Se esses forem os objetivos, o crescimento físico do escritório. Aí sim, com esse entendimento prévio e esse entendimento de crescimento em termos de marketing, você consegue elaborar no papel algumas coisas que você precisa colocar na prática. A visão é sempre voltada ao negócio, né? A visão é sempre. Agora, deixa eu fazer uma pergunta até de ordem prática. Que ferramentas ou dispositivos você utiliza para ajudar o advogado nessa missão de planejar e pensar o crescimento dele de uma forma estratégica? E até não, por que não dizer sistêmica, né? Porque é disso que quando a gente fala em crescimento, a gente olha o todo. Os públicos, não só o cliente, mas todos os públicos que de alguma forma vão impactar para aquele negócio crescer. Sim. Você sabe que, assim, dentro dessas 3 etapas que eu te comentei, existem mais de 60 ferramentas possíveis, né? Então, a ideia não é falar de uma por uma aqui. Mas a gente tem, até no meu site tem essa lista aí de ferramentas possíveis. Cada escritório encaixa de um jeito. Não tem você não consegue falar hoje, então, para todos os escritórios precisa isso, para todo escritório precisa aquilo. Não dá, porque cada um tem um perfil de sócio diferente, um perfil de escritório diferente, um perfil de atuação dentro da área do direito diferente, geográfico diferente, né? Então, cada coisa impacta. O importante é entender esse desejo, vamos dizer assim, que o escritório tem, e ver como cada uma dessas ferramentas fazem sentido dentro da sua estratégia, né? Então, para não ficar muito vaga a resposta, o que eu sempre falo? De cada uma das etapas, eu sempre jogo algumas ferramentas até para te responder essa pergunta. Fase 1, estruturação. Tem uma coisa que eu chamo de blindagem institucional. Todo escritório, independente se for carreira solo, escritório pequeno, micro, ele precisa ter o que eu chamo de blindagem institucional, ou seja, a imagem definitiva dele criada perante o mercado. O que compõe uma blindagem institucional? 6 materiais, na minha visão. Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Se você tiver esses 6 materiais, você criou a sua blindagem. Significa que, na hora que você for prospectar, né, a fase 2 do plano, se você for prospectar alguém, você cutucar ali o mercado, ele vai te responder te investigando. E aí, sim, eles vão ver a imagem que a gente quer que eles vejam. Você criou a sua blindagem institucional. Então, essa seria a fase 1. Fase 2, aí começa essa coisa de cada escritório ter um formato diferente. Por exemplo, palestras. Eu gosto muito da ferramenta palestra. Você está ali na frente, ou virtualmente, enfim, na frente do seu cliente prospectivo, né? Então, eu posso chegar para o escritório e falar assim, olha, uma das ferramentas que a gente vai usar, uma das estratégias que a gente vai usar dentro do escritório são as palestras, ou seja, eu vou te ensinar como estar na frente, sei lá, de 200 empresários, que é o seu público-alvo, dentro de uma entidade, por exemplo. E o sócio pode virar para mim e falar assim, a estratégia é boa, só que eu não gosto de falar em público. Eu não consigo usar a ferramenta, apesar dela ser muito boa. Eu vou ensinar o escritório a fazer o pré-palestra e o pós-palestra. Mas eu não posso imputar nele
em forçar ele a dar uma palestra, porque não encaixa. Então, o planejamento ele tem que ser criado em função do sócio, em função do escritório, não em função do marketing, do consultor. Né? Por isso que essa análise primeira tem que ser feita muito delicadamente, muito assertivamente, justamente para você não impor ferramentas que não fazem sentido nenhum. Então, essa seria uma segunda etapa. Palestras, as parcerias, né, os coffee breaks e tal. E a terceira e última etapa seria o crescimento do escritório. Ou seja, eu já me estruturei, eu já ganhei dinheiro numa fase 2 de prospecção, agora eu vou expandir meu escritório e vou organizar meu escritório com manuais de conduta interna, com plano de fidelização para clientes ativos, assessoria de imprensa, plano de carreira para escritórios a partir de 15, 20 pessoas, esse tipo de ferramenta. Mas, novamente, depende do escritório. As ferramentas estão aí, ela pode até fazer sentido em determinado braço ali do escritório, mas ela precisa fazer sentido num todo. Outro dia eu vi lá, principalmente quando a gente estava com as lives estourando aí no começo, né, da pandemia, era live para tudo quanto era canto, 6 horas, era 200 lives acontecendo ao mesmo tempo. O cara quis, acho que, sair daquele horário das 6, 7 horas de live, e ele foi fazer uma live às 11 horas da noite. Só que o foco dele, pelo que eu entendi, né, não conhecia ele, pelo que eu entendi, o foco dele era previdenciário, ou seja, só idoso, ele estava buscando, às 11 horas da noite no Instagram. Sem coerência. Poxa, sem coerência nenhuma, ele não estudou o que ele faz, qual que é o público-alvo dele e tal, porque o idoso ele nem tem Instagram e nem às 11 horas da noite ele está acordado para ver live. Né? Então, saiu fora. Ele mesmo se sabotou, não entendendo o próprio julgamento ali que ele deveria ter feito nas ações dele. Mais ou menos por Sabe aí. que, assim, assim, eu sempre gosto, até ter uma conversa muito longa com advogados a respeito de modelos de negócio, porque esse é um conceito que eles não têm. Como é que sua advocacia funciona? Como é que vai funcionar? Para quem ela é? Porque uma coisa que eu sinto, eu projetei, tem alguns anos, 3 escritórios para agronegócio. Escritórios em regiões diferentes, então, com vocação também econômica diferente, serviços diferenciados para o agronegócio. E algo que me chamou a atenção é exatamente o horário de funcionamento, porque o horário de funcionamento tem que ser conveniente, não é para o advogado, mas para o cliente do advogado que acorda muito cedo. É, A mesma coisa é a questão, eu quero advogar para médicos. Ok, perfeito. Mas a rotina, qual é a rotina do médico? Qual o melhor horário para atender esse cliente? Quando é que esse cliente vai ao escritório? Ele vai em que momento? Me entende, Alexandre? A mesma coisa. Eu quero advogar para professores. Pô, o professor trabalha o dia todo. Qual é o melhor momento de se colocar à disposição? Vai ter, digamos assim, vai ter atendimento em outros horários mais convenientes para que ele possa sair do trabalho e ir no escritório? São questões que a gente se preocupa que passa batido, né? O pessoal normalmente quer abrir 8, 9 horas da manhã para fechar às 5, 6 da tarde e está tudo resolvido. verdade, é verdade. E você sabe que uma coisa que você falou dos modelos de negócio é muito importante. Faz parte dessas perguntas que ele tem que se fazer. Qual que é o meu modelo de negócio? Só que entra aí uma coisa engraçada, deles não entenderem os conceitos dos modelos de negócio, né? Então é muito comum para mim, o escritório que é pequenininho, falar assim, não, nós somos um escritório boutique. Eu falo assim, por que escritório boutique? Porque nós temos poucos clientes, ou então porque a gente tem poucas pessoas dentro do escritório. Ela falou assim, olha, esses são itens de ser boutique, mas ser boutique é o mercado que reconhece você como boutique, não é você que se impõe como boutique, né? Então eles não entendem o conceito de vários itens, Você né? sabe que é mais do que isso. Eu até tenho um vídeo no YouTube que fala sobre modelos de negócio. Na verdade, o objetivo é abrir cabeças para que ele entenda o que é um modelo de negócio. Mas, assim, normalmente quando alguém vem e olha o vídeo e fala assim, eu acho que é boutique, então eu acho que é isso que eu quero ser. Aí eu falei assim, peraí, mesma pergunta, olha, o mercado precisa reconhecer esses serviços como boutique.
Segundo, qual o nível de complexidade dos processos ou dos serviços que você resolve? Porque se for serviço simples, nem pode, nem passa direto, passa reto, não pode ser boutique. Não tem né? diferenciação, passa reto, não é boutique. Não é verdade. E eles não entendem. Então, ele não sabe o que é ser boutique. E ele se auto-intitula boutique. Então, para você criar um modelo de negócio, você precisa primeiro estudar o que são modelos de negócio, como que é, o conceito de cada um dos modelos, para depois se impor ali em um modelo de negócio. E eu vejo que eles não fazem isso. Então, grandes erros que eu tento corrigir dentro das consultorias que eu presto são esses, dos conceitos. Olha, isso não, isso que você está achando, desculpa falar, mas não é isso, né? E muitas vezes o cara fica bravo quando você fala, você não é boutique. E o cara vendeu essa imagem para toda a família dele, para todos os amigos dele, ele fica puto da vida comigo. Mas é assim, que seja para despertar para a retomada do que ele realmente Sim, precisa. sim, com Porque esse certeza. também é nosso objetivo, né? Abrir a cabeça, talvez colocar na direção certa, né? Né? É essa a ideia. A ideia não é criticar por criticar. A ideia é salvar ele de fazer besteira, de falar besteira, de se portar de uma maneira errada. Mas muitos, a gente sabe que na prática existe muito ego ainda envolvido nisso, Sim. né? Alexandre, você sabe que tava realmente conversando com alguns advogados já tem uns 2 meses e eles estavam falando essa questão de rede social, de marketing off e tal. Falei assim, olha, gente, a diferença entre você tentar rede social, você ouvir, por exemplo, os que a gente chama de nos gurus de rede social, tererê, que tem, é assim, é o famoso tentar. Tenta isso, tenta aquilo, para ver o que vai dar certo. Enquanto consultores, a gente não tenta para ver o que vai dar certo, a gente faz com que a coisa dê certo, com que a É, coisa seja alinhada ao objetivo dele. O que me faz trazer essa questão, essa pergunta agora que eu quero para você. Como é que você alia, porque as pessoas no digital esqueceram que existe o off. Como é que se alia o off e o online que principalmente esse último, está cada vez mais demandado por esses advogados nessa atualidade? né? E é bem complicado falar para eles que, mesmo a gente tendo dado um passo evolutivo para o digital, que eu acho que a pandemia, esse foi o único bem que a pandemia trouxe, a gente teve um salto evolutivo aí em termos de digital, né? As pessoas que começaram a trabalhar de casa, começaram a ter um equipamento, inclusive, mais poderoso para poder trabalhar de casa, as lives, enfim. O difícil é você chegar para ele e falar assim, olha, legal, perfeito, a gente deu esse salto evolutivo e tal, mas a gente não pode esquecer o offline. A palestra ainda, e aí é um conceito meu, tá? A palestra ainda, ela é muito mais, prazerosa e benéfica para o cliente quando você olha no olho dele. Uma coisa é eu estar online, eu não estar nem vendo as pessoas aqui, eu perco o que quando eu estou online, desculpa, quando eu estou na frente dele, eu sempre brinco. Quando você fala alguma coisa, a pessoa faz assim. Você sabe que você entrou na cabeça daquela pessoa. E no online a gente não tem muito disso, né? Então, assim, eu tento balancear o offline com o online. Até porque, se você está falando de um marketing completo, parrudo, né, completo ali, global, você tem que balancear as duas coisas. Não existe só marketing online. Ele existe o marketing. Se você quer fazer um marketing jurídico completo, é marketing com todas as ferramentas possíveis. A não ser que o cara fale assim, eu quero marketing digital, que é diferente. Marketing jurídico digital é diferente de marketing jurídico, certo? Marketing jurídico digital é um braço do marketing jurídico. Quando ele fala, eu quero marketing jurídico digital, eu falo, ok, indico você para outras pessoas, mas aqui a gente faz o marketing jurídico completo. Então é bem complicado. Eu tenho tentado elucidar ele, questionar ele. Falar assim, ok, você deu uma palestra online. Qual que é o próximo passo? Né? Veja que a diferença entre o online e o offline é
imensa quando você tem o offline te ajudando no online, né? Um complementa o outro, Até né? porque eu acho que se você, eu acho que também tem perfil de cliente, até porque eu acho que, vamos dizer que 99% dos escritórios, por mais que aqueles vão para o Instagram dizer que, e dizem que atendem todo o Brasil, eles funcionam de forma local, no máximo regional. Tô errada? Ele, Não, ele faz, a grande maioria não entendeu ainda o que é o digital e não se preparou para atender em todo o Brasil. Ele ainda atende localmente ou regionalmente. Então, ele usa as mídias digitais para ampliar a visão dele. Mas o negócio dele está ali, né, Xande? Então, assim, é preciso ele tomar medidas de marketing offline. Ele precisa estar, digamos assim, um atendimento alinhado, ele precisa participar das reuniões sociais do ambiente que ele trabalha, que o cliente dele está presente. Assim, não é só você se colocar no digital e esquecer que existe o mundo, né? Eu não, brinco, e eu acho que você também, que assim, eu brinco que o príncipe não bate o príncipe encantado não vem num cavalo branco e bate na nossa porta. Se a gente não se colocar, se a gente não caminhar e ir de contra aos objetivos, não é só, o digital não acontece da noite para o dia. Também eu vi isso muito durante a pandemia, na época das lives, né? Falei assim, gente, as lives é legal, mas as lives não vai resolver o problema do advogado que nunca fez nada de não, marketing. Porque exato. isso é um trabalho de médio e longo prazo, não é algo que você vai estalar o dedo e a coisa vai acontecer. Não, Facilitou um pouco agora com a questão do Eds, mas ainda assim, se você não tiver uma estratégia muito boa, inclusive aliando o off e o on, você vai gastar não, dinheiro e não não. vai. Assim, no final das contas, a advocacia é confiança, né? A gente sabe disso. Então, para você transmitir, imagina você ganhou um cliente online, vamos dizer assim. Mais cedo ou mais tarde, esse cara quer te cumprimentar, quer olhar no seu olho, quer fazer uma reunião presencial com você, né? Isso a gente não pode perder. A gente não pode se transformar numa sociedade de pessoas somente online, né? A gente, até nós que estamos em estados diferentes, mais cedo ou mais tarde a gente se encontra, a gente quer se encontrar, vamos fazer uma Fenalau, vamos fazer um evento junto, vamos encontrar, porque o ser humano precisa disso, a gente não pode eliminar a parte física nem do marketing, nem da sociedade, né? Então, a gente não pode pensar só no online. É, é complemento, que nem você falou, um tem que ser balanceado com o outro. É, eu vejo também, sabe que aí em São Paulo ontem até fiquei muito orgulhosa de uma cliente nossa do interior, que ela foi entrevistada pela TV Aparecida. Ai, não, meu Deus do céu. Tipo assim, porque é aquele trabalho assim que você falou lá na palestra, mas eu não consigo fazer, eu tenho medo, tenho vergonha, não quero fazer palestra em público. Essa cliente também era assim, foi assim, pura superação, sabe? Ah, Foi assim, legal. né, eu não tenho coragem, não é possível, eu não tenho coragem, não vou. Você vai ver, você vai. É questão de se acostumar, se permitir. Tenho certeza que você vai gostar. E, Maravilhoso. E assim, a imprensa digamos assim, é uma ponte muito interessante para fortalecer o trabalho que a gente faz, né? com certeza, com certeza. Uma das ferramentas, né, até durante o papo a gente vai jogando algumas ferramentas Ah, aqui. Uma das ferramentas que é de fortificar o nome do advogado, o nome do escritório, é justamente a imprensa. Seja a assessoria de imprensa paga, né, você pagar uma assessoria para te colocar nas mídias grandes, seja o próprio trabalho interno do escritório, de gerar um artigo, por exemplo, e começar a jogar para mídias, né? É, minha esposa é jornalista, né? Ela trabalha numa revista chamada Eletricidade Moderna, que ninguém conhece, a revista ninguém conhece. Só que o cara do setor de eletricidade conhece e lê todo mês. E o que acontece na prática? É muito difícil todo mês você gerar conteúdo para uma área tão pequena, né? De eletricidade, os assuntos se esgotam, né? Quando alguém liga para ela e fala assim, olha, tem um artigo legal aqui, você não dá uma olhada para ver se publica na sua revista?
porque na cabeça dele ele quer atingir o público de eletricidade. Ela fala, pelo amor de Deus, passa que eu estou precisando de conteúdo. E se o artigo foi realmente interessante para o público dela, ela publica de graça, vai chegar no público final. Ou seja, falta muitas vezes a operação da coisa. Você escrever um artigo, você mapear as mídias que você quer que o seu artigo seja colocado, você ligar para o cara, bater um papo, falta o trabalho efetivo de marketing. Né? Então eles falam assim, não, a gente vai publicar um post na rede e todo mundo de eletricidade vai ver. Não é. Às vezes o trabalho mais efetivo é passar a mão no telefone e ligar para o cara. Ou Eu para a brinco, mídia, né, no caso. eu digo que o telefone não ficou velho, até, né? Tipo assim, o telefone não envelheceu. Você é que tá resistente de pegar e de falar. Na É, pandemia, eu brinquei, eu zoei com os advogados. Eu falei assim, porque todo mundo falava assim, eu mandei um WhatsApp para os meus clientes dizendo que eu estava aqui. Eu falei, cara, você ligou para o seu cliente, você ouviu, perguntou o que que ele está passando? Porque assim, a oportunidade não cai no colo se você não toma essa iniciativa, é seu cliente. Então, assim, as pessoas estão isoladas, estão sozinhas. Hoje em dia ninguém liga para ninguém, dá uma ligada. é, verdade, verdade. Não podemos esquecer desse lado mais pessoal, né? Uhum. Vamos lá. Como, digamos assim, na sua experiência, Xande, quais iniciativas, ou até, por que não dizer, estratégias, são mais indicadas, né, para, digamos assim, quando o objetivo é fortalecer o crescimento do escritório de uma forma, como é que se diz? De uma forma mais estratégica, né? Quando o objetivo é fortalecer a marca jurídica, por exemplo. Tá. Que estratégia você utiliza? Por que caminho você vai? Lembrando que eu vou dar uma resposta mais Genérica, né? genérica, não específica, né? Porque às vezes o cara pega o que eu estou falando e fala assim, eu implementei e não deu certo porque, né? Mas as variáveis são muitas. Mas assim, no geral, você precisa ter primeiro a blindagem institucional que eu comentei antes. Durante as lives, que a gente estava brincando com as lives, várias vezes eu vi o cara falando uma coisa interessante e eu fui procurar ele e não tinha nada que eu vi aquele cara, gostei, agora eu vou investigar ele. Quem que é esse cara? Né? Quero pegar os dados, quero entrar em contato. Não tinha nada, o cara não tinha nenhum site, não tinha nenhuma rede social mais forte. Os que tinham, não tinham o comprometimento do que ele estava falando ali na live com a realidade dele, os artigos e tal. Então, primeiro, crie o seu institucional. Eu chamo de blindagem institucional. Crie a marca definitiva ali, tá? Se você quer o seu reconhecimento. O primeiro passo é esse. Agora, você tem que falar para o mercado. O cara que quer um reconhecimento e não criou um artigo, não deu uma palestra, livros, né, que eu sei que é mais difícil, mas não escreveu um livro sobre o assunto, você não vai ser reconhecido pelo aquele mercado nunca. Eu entendo que é difícil, né? Às vezes que a pessoa tem uma retração aí, ela não gosta de falar em público, ela não tem o trâmite ali de escrever os artigos, mas essa é a verdade. A gente não pode passar por cima de que essas ferramentas são importantes. O cara pode até não querer fazer, mas que essas ferramentas não deixam de ser importantes porque ele não atuou com elas, não, né? Então, você escrever um artigo, ou pelo menos que seja comentar alguma coisa que está acontecendo no mercado, ou então que seja fazer um vídeo artigo, que é você virando o celular ali para sua cara e falando sobre determinado ponto ali que impacta na sua realidade, nem que seja isso, tá? Agora, criar sua imagem, sua blindagem institucional e não fazer mais nada, não falar com o mercado, esquece. Você não vai ser reconhecido por esse mercado nunca. Então, por isso que eu, você, vários outros consultores, a gente se empenha para escrever artigo, fazer uma gravação que nem essa que a gente está falando hoje, escrever livros, dar palestras. É cansativo. Ninguém quer sair numa quinta-feira à noite para viajar 2 horas de carro para dar uma palestra e voltar 2 horas de carro. Ninguém quer isso. Só que eu estou fazendo para fortalecer o meu nome, para levar informação para o mercado. Agora, se eu quisesse ficar em casa assistindo o jogo, eu não ia reclamar que ninguém reconhece o Alexandre Mota como o cara do marketing jurídico, né?
Então, essas ferramentas, essa atuação proativa, que nem você falou da sua amiga, né, que ela superou. Perfeito! Ela não queria, mas ela foi lá e fez. É isso que falta para o advogado, entendeu? Então, essas ações pontuais de artigos, livros, palestras, aparecer para o seu público-alvo, né? Desde que você já tenha mapeado ele ali atrás, são essenciais. Você não tem reconhecimento se você não correr atrás desse pessoal. Alexandre, honestamente, eu não entendo essa crença que muitos advogados ainda têm de reter informação, de não compartilhar conteúdo. É um medo É, desproporcional e eu ainda vejo isso. Não, quando a gente fala uma coisa, não, a gente não pode compartilhar informação, tem que reter, tem que esperar o cliente, porque senão o colega copia. Gente, a informação é pública. Tá no Google, basta digitar. é verdade, é verdade. E eles têm esse medo, entendeu? Eles acham que vão. Eles não veem o lado prático da coisa, de você estar lá falando e o mercado está te reconhecendo como um cara que sabe falar, né? Eles não, eles estão, eu não vou falar porque o outro vai copiar e tal. Até, é, né, você sabe, eu tenho o programa Conversa Legal, que agora vai fazer 14 anos, inclusive. Eu tenho um programa, ele é aberto. Se ligar um advogado aqui, fala assim, olha, eu tenho um conteúdo legal, são esses tópicos que eu queria falar, eu abro para ele, não tem custo para o advogado, entendeu? Eu não ganho dinheiro com o programa Conversa Legal, eu ganho esse gancho que eu tenho de levar a informação para o mercado. Agora, pergunta se eles fazem. É muito difícil o cara passar a mão no telefone e falar assim, ó, Alexandre, eu quero ser entrevistado por você. Por quê? Medo, vergonha, não sei por quê. Então é complicado mesmo. A ferramenta está aí, só que é difícil de usar. Legal. Alexandre, nos últimos anos, acho que você acompanhou, eu também acompanhei, né? Eu posso dizer que a atração de clientes, ela ganhou um impulso muito grande na advocacia. A gente sabe, né? O aumento de concorrência no mercado, cada vez mais faculdades de direito, estudantes com AB, e ainda, e para piorar, muitos escritórios sem diferenciação, e o que dá aquela impressão de que está todo mundo concorrendo com todo mundo. Você sabe disso. Não. É, principalmente, e você sabe onde é que isso gera, né? Porque isso gera exatamente a questão da guerra de preço, da questão da concorrência predatória. Então, assim, na sua experiência, o que que um advogado em início de carreira, ou mesmo aqueles que não conseguem se firmar e continuam patinando no mercado, eles podem fazer para atrair para atrair clientes e fechar bons contratos sem ferir o código de ética, porque aqui é uma linha muito tênue e a gente sabe disso. Você sabe que eu vou continuar ainda dentro da linha que eu estava falando, dos artigos, das palestras, né? Que nem eu dei o exemplo da minha esposa. Não, é custo zero. Se eu mapeei que o meu público-alvo são as empresas, o público de eletricidade, e eu escrevi um artigo e foi aprovado pela mídia, eu tive custo zero para fazer isso. Até a própria blindagem institucional que eu falei, não é que tem custo zero, lógico. Fazer um site, por exemplo, não é custo zero. Mas tem muita plataforma hoje que o cara consegue fazer um site com custo baixíssimo, e tem até de graça, né? A gente sabe. Mas para fazer um site bonitinho ali, leva um custo. Então dá para ele se organizar da maneira correta e criar ferramentas. Agora veja, um ponto essencial que você falou aí são os diferenciais, né? Hoje a gente está numa maré de advocacia, todo mundo igual. A gente, né, quando eu dou essa palestra de diferenciais na advocacia, eu coloco um slide lá, todo um monte de cara de terno, tudo igualzinho ali, tá? Se você não se diferenciar, se você não criar um ponto de diferenciação na sua advocacia, independente se você criou blindagem, se você está um passo para trás. Agora, para ser diferente, precisa ser a mais do que o mercado. Então, eles não entendem esse conceito também. Tem um grande problema de conceitos dentro da advocacia. Porque eu pergunto assim, qual que é o seu diferencial? O cara fala assim, eu sou rápido, eu estudo bastante, eu dou retorno para o meu cliente, que são basicamente as obrigações que ele tem ali no dia a dia. Entendeu? Então, não é diferencial nenhum.
Agora, quando a gente fala para um advogado novo, por exemplo, que você pode se diferenciar no atendimento. Então, o cara só pode chegar no seu escritório às 8 horas da noite e você fecha às 6, mas mesmo assim você atende, você tem um atendimento diferenciado, né? Quando você pode falar que só os sócios fazem os trabalhos e não vai jogar para o estagiário, é uma coisa diferenciada, né? Você pode criar diversas ferramentas ali, ângulos, ganchos, que a gente pode falar, de diferenciação. Quando você tem, para escritórios mais avançados, né, já tem mais de 10 anos no mercado, tradição, por quê? Porque ele tem a experiência. Se o cara tem 10 anos de mercado, significa que ele tem a experiência. Então, vamos resgatar isso para colocar como diferencial do escritório. A especialização, outro gancho que as pessoas não percebem. É muito comum o escritório falar, sou especializado em X, Y, Z, e o cara coloca 20 áreas de atuação, e tem 2 advogados no escritório. Isso não é especialização em uma área. Né? Eu sou o cara que pode responder ali. Veja como que ia cair um pouquinho se eu falasse assim, sou especializado em marketing jurídico. Ok, na sua cabeça você formou assim, ele, Alexandre Mota, tem que saber tudo de marketing jurídico. Perfeito. Agora, se eu virasse para você, sou especializado em marketing jurídico, marketing hospitalar, marketing escolar, marketing... Você ia falar, esse cara não entende de todas essas áreas, não consegue ver evolução em tudo isso. Então, diminuiu. Agora, se eu sou especializado em marketing jurídico, o meu diferencial é que tudo que aparece de marketing jurídico, eu sei. Né? Criei por si só um diferencial. Então, crie 2, 3 diferenciais que você é melhor do que o seu par ali, no escritório que está na esquina, e aí sim você divulga isso. Você está um pouquinho a mais em termos de marketing. Então, esse ponto, esse gancho aí é essencial, e não custa dinheiro. Não custa dinheiro, né? Custa operação só, pensar. Você sabe que esse vai dar risada agora, porque assim, eu já recebi muita queixa do tipo assim, olha, eu tenho um mestrado nisso, pós-graduação nisso, 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 nisso. Eu sei que eu sou diferenciado, já ouvi isso, tá? Eu sei que eu sou diferenciado, o problema é que o cliente não sabe, ele não percebe que eu sou diferenciado. E aí vem a questão da competência, o como ele vai comunicar esses diferenciais ao mercado. E aí é que, digamos assim, a construção de narrativa cai por terra, porque a ansiedade, pelo menos eu percebo do advogado, é quando a gente fala em, eu vou juntar a sociedade, vou fazer isso para a sociedade, vou colocar portfólio de serviço, ele não tem uma visão de crescimento estratégica. O crescimento dele é inchando o portfólio de serviço, por exemplo, com diversas demandas, acabando sem querer de sair de um viés de boutique para entrar num viés de full service. E ele É, não entendeu o que é diferenciação. exato, não entendeu mesmo, entendeu? E ele acaba se prejudicando, né? Então, a gente tem diversos casos das pessoas que não entenderam ainda o que é ser diferente. O diferencial, o que é ter um diferencial. Né? Legal. Na sua visão, você acredita que dá para fazer marketing jurídico com baixos orçamentos? Se Dá. sim, como, né? Que ferramentas são mais indicadas para quem não tem recurso para investir muito, né, dinheiro, de fato, para construir esse projeto? Pensa que a gente teve, né, a liberação aí do provimento 205 em 2021. Na minha visão, a principal evolução dele foi, primeiro, liberar as redes sociais de vez, que já eram liberadas, mas agora foi colocado o nome Papel, né? correto, foi colocado no papel as redes sociais. Então, tinha gente ainda que chegava para mim, mas pode rede social? Será que pode? Não pode? Enfim, redes sociais foram liberadas. Elas não têm custo nenhum. Elas não têm custo nenhum. Né? A gente falou, não falou mal do digital, mas a gente falou que o digital ele precisa ser complementado pelo offline. Mas o digital em si, se bem trabalhado, é muito bom. Ele não é venda total, mas ele é muito bom. Então, veja, o digital ele não tem custo. Você criar a sua habilidade institucional tem custo baixo.
se você pesquisar os fornecedores corretos, você criar, o seu conteúdo, vamos falar assim, o seu conteúdo não tem custo nenhum, né? Você, você está, veja, por exemplo, você tem conteúdo, vamos partir do princípio que um advogado novo tem conteúdo, tá? Qual que é o custo que ele vai ter de ligar para uma entidade, um instituto, por exemplo, uma associação, por exemplo, e falar assim, olha, eu conheço a fundo o seu público-alvo e eu quero palestrar aí. Lógico que ele vai fazer, algumas vezes ele não vai conseguir, outras vezes ele não vai conseguir, mas ele não tem custo nenhum. Alguém, vendo o conteúdo bom dele, vai abrir espaço para esse cara. E ele vai estar lá na frente de diversos possíveis clientes. E teve custo zero isso. Foi a operação de marketing. Ele mapear, né, o que ele pode oferecer para esse público, mapear quais são as entidades ali que ele gostaria de estar dentro, criar ali o texto dele do porquê que aquele tema, aquela palestra encaixa para aquele público que ele está falando e abrir contato. Não teve custo zero, faltou a operação real da coisa, né? Então tem muita coisa que pode ser feita de baixo custo ou de custo zero, só que significa ele ter que pensar em marketing e parar um pouquinho, porque a gente sabe que toma tempo isso. Parar um pouquinho as obrigações ali jurídicas para investir no marketing. Por isso que muito escritório tá tendo agora a pessoa de marketing. Muitos não, a grande maioria. Tem o seu assistente, o seu estagiário de marketing lá, porque é ele que está fazendo essa abertura de mercado ali para o escritório, entendeu? Porque a gente sabe que toma muito tempo. Não, sim, toma. E assim, se o advogado não tem cliente, então ele tem tempo. Então ele É, pode começar fazendo. Mas no verdade, momento que o negócio engarrafar, é importante que ele tenha a mente, e eu acredito que você pensa assim também, para profissionalizar a gestão de escritório. Porque senão ele não vai crescer, ele não vai passar daquilo. Vai ser o verdade, pior emprego que existe, vai ser o autoemprego, entendeu? O pior patrão vai ser ele mesmo, é o verdade. cliente. Vai ser o primeiro a entrar, o último a sair, reconhecimento zero. E nem pode reclamar por isso. É, Não é verdade? verdade. Xande, a gente está chegando ao final. Mas espera aí que ainda tem uma pergunta para você, tá bom? Vamos A gente já lá. vai dando uma navegada aqui legal. Agora, veja bem, está chegando nesse momento de case, né? Qual o impacto de um bom planejamento de marketing jurídico para um escritório de advocacia? Dá para medir? É possível medir esse impacto? Você tem algum estudo mesmo nesses casos que possa compartilhar com a gente? Tá. Então, assim, em termos de média, vamos falar assim, tá? De média. Eu acho que um bom marketing, quando você implementa rotinas de marketing, você tem aí 15, em cima do seu faturamento anual, 15 a 20% em cima de crescimento anual, tá? Isso se você mantiver as rotinas, tá? Então, anualmente, você está crescendo 15 a 20% em cima do seu faturamento, fora o crescimento orgânico, em cima das ações de marketing que você está. Dependendo do escritório que você está falando, isso é uma fortuna, né? Você crescer 20% em um ano, financeiramente falando, é uma fortuna. Só que a gente precisa manter as rotinas de marketing. Então, isso é uma média que a gente vem coletando aí de diversos escritórios que implementam. Uns têm mais, uns têm menos, mas como média, esses 15, 20% de crescimento anual. Agora, em termos de case, aí eu já vou puxar para a minha história lá que eu comentei no começo, que esse foi o que mais me marcou, né? Porque foi o primeiro, foi o que eu estava mais à frente ali e tal. E esse escritório cresceu de 9, eu comentei, né? De 9 para 60 pessoas em 2 anos e meio aproximadamente, que é um crescimento muito grande. E, paralelo a isso, ele criou a Abate, né, que eu comentei aqui, que também se tornou uma fonte de renda, porque é uma empresa voltada mais para eventos, do setor tributário e tal, que também tem o cabeça, que é o próprio dono do escritório.
esse cara, né, o dono do escritório hoje, ele está milionário ali. Tanto que ele nem trabalha tanto que nem ele trabalhava antes. Então, esse foi o primeiro case de sucesso. Eu fiquei 5 anos no total e saí para abrir em Rise. Esse primeiro case de sucesso foi um que me marcou. Quando eu abri em Rise, na minha cabeça, todo advogado tinha o perfil desse advogado, que era o meu chefe no escritório primeiro. E não era. Porque o perfil dele era assim: vamos embora, toca aí. O que eu tenho que fazer? Tem que dar palestra? Vamos lá. Tem que escrever artigo? Vamos lá. Tem que fazer. Ele era um cara extremamente Ele é proativo. realizador, né? Ele é um realizador. Exato. E eu achei, quando eu saí para montar em Rise, que os advogados eram, no geral, assim, uns um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas não é a realidade que a gente sabe. Quando você começa a jogar as tarefas para ele, porque mais cedo ou mais tarde vai desembocar nele as tarefas, né? Não sou eu, consultor, que vai dar uma palestra para o escritório, é ele. Eu posso gerar todo o trâmite, mas no final das contas é ele que vai estar lá na frente. E tem um caso aqui que a gente comenta sempre. Eu instruí a pessoa de marketing, ensinei a pessoa de marketing, ela começou a namorar o mercado e ela ficou feliz porque na primeira semana que a gente entrou nessa ferramenta de palestra, ela conseguiu marcar numa associação, não lembro, uma palestra para o cara, tinha 150 empresários que iam assistir o cara. E ele nunca tinha dado palestra. E ele estava morrendo de medo. Só que ele falou que ia dar palestra. Na minha cabeça, ele ia passar por cima do medo dele. Né? No dia, ele deu para trás. Assim, 1 hora antes da palestra, ele deu para trás. Deu uma E desculpa esfarrapada lá e saiu, morreu de medo. O que aconteceu? Você acha que esse escritório tem algum tipo de crescimento quando o sócio, o cara que devia estar ali na frente, ele não está? Não vai ter. é difícil. Ele queimou o cartucho com a associação, as associações se falam, ou seja, ele queimou o cartucho com umas 20 associações. A pessoa de marketing desanimou completamente, porque na cabeça dela ela tinha ajudado o escritório, entendeu? Eu fiquei praticamente frustrado, porque eu já vi que era um projeto que não ia dar certo. Por quê? Vergonha de passar. Qual que é o problema? Vai dar cara para bater. Eu tenho certeza que a primeira palestra que eu dei, a primeira palestra que você deu, foram horrorosas. Foram horríveis. A minha foi. Isso é normal. O primeiro artigo que você escreve, a primeira palestra que você dá, o primeiro tudo que você faz, não é tão bom do que depois, 5 anos depois, velho. A gente vai crescendo em função do trabalho. Agora, o cara que não dá a cara para bater, ele não evolui em marketing. Isso eu te garanto, entendeu? O cara que contrata uma assessoria, uma consultoria, alguma ação de marketing e acha que ele não precisa estar envolvido, esse cara é o cara que não evolui em marketing. Eu acho que essa é a nossa dor, não a dor do advogado, porque a gente sabe que quando o escritório, quando a gente começa um trabalho e não existe envolvimento dos sócios, e aí eu coloco todo mundo, que não basta contratar e eu digo que é terceirizar problema, é alguém para apontar o dedo, É, porque o cara não vai resolver os problemas do escritório. com É só certeza. alguém que você vai apontar o dedo. Então, É, se os sócios não tomam decisões importantes, se eles não se colocam à frente, inclusive para executar as ações, é sempre alguém fazendo por eles. Ah, chama aí alguém aí para escrever para mim, é, chama aí alguém para fazer isso para mim. A gente sabe que isso vai degringolar em algum momento. sim, certeza. É só questão de contar no relógio, mas a gente sabe que isso vai degringolar em algum momento. Eu acho que essa é a nossa dor. É, Envolver essas pessoas nesse processo de crescimento, até porque nós não somos sócios, somos consultores. exato. Então, a gente tem aqui a lista dos bem-sucedidos, né? Mas você pega a lista inteira dos projetos que deram bastante resultado, todos tinham um perfil empreendedor. Vamos lá, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. Todos, invariavelmente. É isso. A advocacia é o jurídico, é o técnico, mas também está lá na frente. O escritório é seu, não é do consultor. Se você não estiver à frente, você não roda. É a mesma coisa. Eu estou aqui no Rise, a gente está com 20 anos, que nem você falou. Adianta eu ficar na minha casa? Deixa as meninas tocarem aqui a Enrise. Não funciona assim. A Enrise é minha.
Eu que tenho que estar à frente dela. Por enquanto tiver saúde, você eu que está na frente. Pode até alguém ajudar em alguns Ajudar, aspectos, mas a lógico, cara da mais é você. com É a mesma coisa, a certeza. cara do escritório são os sócios, são os advogados. E eu já vi, eu acho que você também já deve ter percebido isso, né? Ser procurado por algum sócio minoritário e dizer assim: olha, a figura principal do escritório diz que não quer se envolver. É, Beleza, ele paga tudo, mas não quer se envolver. ah, Como assim? é verdade, é verdade, é verdade. Já passou vários aqui. E aí é um escritório que, assim, muitas vezes, já aconteceu várias vezes, eu me dar o direito, né? Eu acho que eu cheguei numa etapa que eu me dou o direito de não pegar esse caso, né? De falar assim, olha, eu não quero ter dor de cabeça mais, eu não preciso mais disso. No começo da Embras a gente pegava tudo, mas agora eu não preciso mais ficar batendo frente com um cara que não quer se ajudar, entendeu? Por isso, Então, muitas vezes a gente Alexandre, fala, não, não deixa eu pra lá. mudei a forma de trabalhar. Você vê o que é a experiência leva a cara, assim. Por quê? Sempre a gente começa com consultoria. Por quê? Para analisar o perfil dos sócios, para analisar o tipo de envolvimento, para conhecer bem o escritório, vencer a etapa de planejamento, para a gente realmente ver se eles vão implementar aquilo que a gente está propondo. Porque não é questão de medo, é a questão de, beleza, você não faz isso. Tem alguém que, tem outro sócio que faça? Não tendo isso, tendo uma outra coisa, dá para fazer? A questão de perfil com estratégia adequada. Mas se a gente não vence essa etapa, dificilmente a gente vai para a parte de implementação. Eu desisto no planejamento, na Ah, consultoria. Falo, ó, para mim é até aqui, deu, deu, acabou. É, isso não. né? E eu brinco, eu exatamente falei isso. É o quê? Vocês estão procurando alguém para apontar o dedo, para arrumar um culpado? Que, né? Ou um mágico, sei lá. Porque nada funciona assim. Nem o digital funciona assim. O próprio Ah, Google, quando você vai anunciar, ele pede no mínimo 3 meses de teste para ver, para encontrar o público adequado. Não é não é caixa eletrônico, nem Facebook, nem Ads, não é caixa. Você bota o dinheiro aqui, sai aqui. Não existe isso. ah. Eu acho engraçado quando o pessoal fala de Google Ads, fala de impulsionamento e tal, mas eles não têm rotina nenhuma de criação de conteúdo próprio. Não tem Vai nada. viver escravo de ads. Nada contra. A questão toda é que se você não tiver um processo interno para recepcionar esse cliente que veio da internet, você está gastando dinheiro e o cliente não fecha. Hum, Adianta o quê? nada. Isso aí. Nada. Xande, adorei nosso papo. Adorei. Você sabe que eu sou sua fã, de verdade. Então, e é Admiradora demais do recíproco. seu trabalho. Recíproco E aqui também. E eu quero que você divulgue, coloque aqui para nossa audiência seus canais de rede social para o pessoal lhe seguir. Tá? Qualquer rede social que você colocar Grupo em Rising já cai no nosso perfil. YouTube, Instagram, LinkedIn, né? O YouTube, Instagram, o LinkedIn e o Facebook. E o Esses quatro. Facebook. É, Grouping Rise. Bom, eu Grupo em Rising. vou só dar um recado e vou pedir que você profira suas palavras finais. Tá Doutores, certo. vocês sabem que o ADVCast, ele está disponível, né? Ele vai ao ar ao sábado no YouTube, sempre às 15h45 da tarde. Na segunda-feira, 6h30 da manhã, ele está disponível em vídeo no Spotify e em todos os agregadores de podcast em áudio. Inclusive, você pode nos ouvir via Apple Music com Alexa, você pode nos ouvir pelo Deezer, pela Apple Podcast, por diversas outras plataformas de áudio da sua preferência, pelo Google também. E agora eu vou pedir para Alexandre proferir as suas palavras finais. Dani, então é um prazer estar aqui com você novamente, tá? Então, obrigado pelo convite. Obrigado também, a recíproca é verdadeira, eu sou seu fã também, sempre falei isso. Espero te ver aí na Fenalau também. E deixar um abraço para todo mundo que acompanha, né? O ADVCast aí, um programa super legal de levar informação, de bater um papo.
Então, parabéns também por esse ângulo que você está dando de levar informação. Você sabe que eu respeito todo mundo que tira o tempo seu para levar informação para o mercado e informação real, informação que vale a pena consultar. Eu sou abertamente contra os picaretas do mercado, você sabe disso. Então, parabéns por esse canal que você tem aí de levar informação também. E deixo todo mundo aí aberto, quem quiser entrar nas redes sociais, quem quiser me perguntar as coisas, eu estou aqui justamente para ajudar. E, novamente, obrigado aí pelo convite. Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A gente está sempre em contato. Eu agradeço por você ter aceitado e, de pronto, a gente já ter marcado e você está todo aqui envolvido na questão de passar conteúdo. Eu sei o quanto você se dedica e é comprometido com essa missão. E a gente sabe que nesse mercado a gente está, digamos assim, derrubando tabus, embora marketing jurídico tenha sido reconhecido pela OAB, no Conselho Federal, o ano passado, a gente ainda derruba tabus, ainda hoje, quebra muitos conceitos enraizados, né? E até de forma, vamos dizer assim, pejorativa foram entregues ao mercado. A migué, eu sei que isso é contrário à visão da própria advocacia, mas nosso papel é exatamente esse, trazer e abrir a cabeça no sentido do advogado procurar as melhores soluções para suas realidades e adequar isso de acordo com suas realidades. Você sabe que eu dei uma palestra, foi mais de uma, agora na Semana do Advogado, né, em agosto, e uma das coisas curiosas que me veio na hora, porque eu não tinha planejado, eu falei assim, impressionante como o advogado pega o dinheiro da advocacia e não tem a visão de empreender no próprio negócio. Ele vai criar gado, ele vai montar um negócio para a esposa ou para o marido, mas o dinheiro não retorna em forma de investimento para ele ver o escritório dele crescer, como é a maioria dos empreendimentos. Falta uma visão de negócio, de marketing e de crescimento para a própria empreitada, porque o crescimento é mais do que investir no conhecimento jurídico da pós-graduação ou do mestrado, é muito mais do que isso. É fortalecer seu time, né? Fortalecer as suas ações, buscar isso de uma forma coerente, trazer o cliente de uma forma coerente do mercado, né? E para mim é sempre uma honra estar em contato com você e receber você aqui com a gente. Então, assim, Isso. Eu que agradeço. meu abraço enorme, carinhoso para você, doutores, e a gente se vê no próximo episódio do DVCast. Até lá. Abraço grande. Tchau. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm wave.